Hoje eu vou te explicar tudo sobre FGC, como ele protege o seu dinheiro e como vai funcionar no ressarcimento dos clientes do Banco Master. Se você tinha conta, CDB, LCI, LCA ou poupança no Banco Master, provavelmente você está com valores bloqueados. O FGC é um mecanismo que pode devolver até certo limite esse valor e hoje eu vou te ensinar passo a passo a como acionar isso. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Verica, eu falo aqui sobre investimentos e cripto. Considere se juntar aí à nossa comunidade. Já temos vários vídeos gravados sobre investimentos e também vários outros sobre cripto, da forma transparente, do jeito que deve ser. Eu trago a cozinha, os bastidores do mercado financeiro, porque já trabalhei mais de 6 anos nesse mercado e sei muito bem como é que funciona principalmente o mundo de assessoria. E aqui eu vou te falar todas as verdades que rondam esse mundo e as verdades que você precisa saber para não ser enganado, para não perder mais dinheiro na mão dessa turma. Bom, o FGC, ou Fundo Garantidor de Créditos, é uma associação privada criada para aumentar a confiança no sistema financeiro nacional e proteger os depositantes, ou seja, você, investidor, quando um banco ou uma financeira quebra. E ele já foi acionado várias outras vezes no passado. É mais difícil acontecer com bancos e principalmente nessa magnitude, mas isso já aconteceu e acontece várias vezes ao ano. Ele foi criado em 95 e é mantido pelas instituições financeiras associadas. E aqui o primeiro ponto, muito importante de atenção. Sempre verifique se a instituição financeira que você está depositando o seu capital, o seu dinheiro, está dentro do FGC. É muito importante, tem várias delas que a gente confere e não estão. O investidor acaba depositando seu dinheiro numa instituição que não está associada e por conta disso não tem esse amparo, não tem essa proteção. Então sempre vá lá no site do FGC, vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado, e verifique se ela consta na lista dessas associações, pois somente assim ela poderá ressarcir caso venha a ter alguma falência, algum pedido extrajudicial de liquidação, como foi aqui o caso do Banco Master. O FGC ele cobre vários produtos, mais conhecidos e difundidos, contas correntes, poupança, CDB, LCI, LCA, RDB, letras de câmbio, letras hipotecárias e outros títulos emitidos por algumas instituições financeiras. Também é muito importante verificar se esse produto está coberto lá no site do FGC. Mas tem um bônus aí no final desse vídeo que eu vou falar. Não é necessário todos os produtos terem o FGC. Vou te falar como se proteger. Fica até o final, que esse vai ser o bônus desse vídeo aqui. Agora, muito importante, nem todo produto, então, tem FGC. Ações não têm FGC, fundos imobiliários e vários fundos de investimentos não têm essa cobertura. Porém, vários fundos podem fazer a compra de produtos que têm o FGC e também de vários outros produtos que não têm. Então, é muito importante se atentar a fundo de investimentos, porque ele vai estar em alguma fração ali do seu patrimônio descoberto. Infelizmente, vai acontecer. Mas o fundo vai fazer essa proteção que eu vou trazer aqui no final do vídeo para vocês. E cripto, Felipe? Você fala tanto de cripto? Obviamente não tem. Cripto é um outro mundo à parte. Sim, a gente pode ter no futuro, talvez, a cobertura das emissões bancárias tokenizadas, né? No futuro muito próximo, eu acredito, vai acontecer. E não sei se você notou, mas todos esses produtos que eu mencionei são emissões bancárias. Esse é o primeiro ponto. A gente está falando aqui de emissões bancárias porque é uma associação privada formada por instituições financeiras, né? Majoritariamente pelos bancos, né? E financeiras. Então, eles vão cobrir somente esses produtos, esses títulos que eles mesmos emitem. Cripto, então, não tem essa cobertura, mas o principal criptoativo, uma criptomoeda, na verdade, o Bitcoin, nem precisa. Está 17 anos sem nenhum problema, sem nenhum default, sem nenhum pedido extrajudicial de liquidação, porque ele é descentralizado, difundido entre vários atores desse ecossistema, dessa rede, né, que a gente chama de blockchain. Esse é um ponto que a gente vai falar em vários outros vídeos por aqui também. Mas essa proteção tem um limite, e o limite dela é até 250 mil por instituição ou aglomerado por CPF. Esse é um ponto muito importante. Então você consegue mitigar um pouco o risco distribuindo o seu capital em outros grupos, né, em outras empresas, porque assim você consegue ampliar esses 250 na outra instituição. Então, se você tem 250 mil por CPF aqui nessa instituição, você pode abrir a conta e ter outros produtos, né, no mesmo cunho, CDBs aqui também, e aí você vai ter 500, depois 750, depois 1 milhão. Agora, um ponto muito importante que muita gente não sabe, existe um limite de até 1 milhão por CPF em 4 anos, ou seja, existe um limite de quebras aqui
de instituições financeiras. Não podem quebrar 4 instituições financeiras dentro de um período de 4 anos, porque aí se você excedeu esse limite de 250, você vai ficar descoberto. Então vamos lá fazer um exemplo. Se você tem 250 mil em 4 instituições financeiras e dentro de 4 anos essas 4 instituições financeiras quebraram, você está coberto. Agora, se uma aplicação acaba excedendo 250 mil, ou seja, você tem 300 mil aqui, 250 nas outras 3, você está 50 mil descoberto se essas 4 quebrarem dentro desse período de 4 anos. Esse é um ponto importante de ser considerado. Não é uma proteção infinita, mas tudo bem, parece um limite muito superior, mas quem já está numa fase muito avançada, até muito próximo, ou até usufruindo do patrimônio da sua aposentadoria, pode sim ter um patrimônio acima de 1 milhão em emissões bancárias, em diferentes instituições. Então, não é algo ilimitado, né? Você vai acabar sempre correndo um risco ali. A quinta instituição financeira, que você vai ficar ali até 250 mil, caso as outras 4 acabem falindo, né, em um período de 4 anos, não vai ser coberta. Depois que essa primeira instituição completou 4 anos, aí sim é limpo esse valor, você acaba acrescentando mais 250 e assim por diante. Então, é algo dinâmico também, né? Não é algo fixo e também não é algo ilimitado. Esse é um ponto importante. E como o FGC age, né, quando acontece uma liquidação de alguma associação, de alguma instituição financeira, como foi agora o caso do Banco Master. Bom, primeiro o Banco Central declara essa liquidação extrajudicial e denomina um liquidante, alguém que vai ser o responsável ali por entrar no banco, fechar as contas, ver se os ativos existem, se não tem nenhuma fraude, fazer a lista de todos os credores e os seus valores respectivos. Só depois disso, esse liquidante manda essa lista para o FGC, naquela gama de produtos que são cobertos, e aí o FGC começa a realizar os pagamentos. Essa fase é bem rápida. Agora, essa fase da lista, de toda a organização desse liquidante dentro dessa massa que está ali falida, né, é algo que acaba demorando algum tempo, geralmente até meses. No caso do Banco Master, o Banco Central declarou a liquidação no dia 18 agora de novembro e já nomeou um liquidante. Isso significa que o processo que eu descrevi está em curso e o FGC será o responsável por ressarcir essas pessoas dentro desses produtos, dentro do regulamento, ou seja, dentro das regras que a gente já viu anteriormente. Algumas matérias estimam que o valor a ser ressarcido pode chegar a 41 bilhões de reais. É o maior pedido da história do FGC. Mas se você tinha algum valor dentro do Banco Master ou dessas empresas que fazem parte desse pedido de liquidação extrajudicial, você deve seguir esses passos. Primeiro, mantenha calma e reúna seus documentos, principalmente a conta da instituição financeira que você tinha esse ativo. Esse é o ponto mais importante. Segundo, baixe o aplicativo do FGC, cadastre a sua conta, inclusive com as informações que eu citei no ponto 1. O reembolso não é automático, você precisa fazer esse pedido. Terceiro, aguarde as informações do liquidante. Então o liquidante vai fazer essa lista que a gente já conversou, vai relacionar credores com os valores e vai mandar para o FGC. E a FGC depois disso, em geralmente 48 horas, vai começar a fazer, né, o pagamento desses saldos aí devedores. Mas importante, isso depende muito do envio correto das suas informações, então não erre nesse passo. Verifique se tinha mais de 250 mil por CPF por instituição. Esse é um ponto importante. O excedente pode ser pago, mas vai entrar no processo de liquidação fora das regras do FGC, né? Como todos os outros credores que compõem essa massa falida. E eu acho que vai ser bem penalizada, infelizmente. Bom, agora um Q&A rápido. FGC cobre, então, ações e fundos de investimentos? Não, a gente já falou sobre isso. Não cobre nenhum tipo de ativo que não seja uma emissão bancária. E o crédito privado, Felipe? Também não. Esse é um ponto importante. Créditos privados, apesar de serem títulos de renda fixa, a gente confundir muito ali às vezes com CDBs, LCIs, LCAs, não são cobertos pelo FGC. Ou seja, o CRI e o CRA, que são créditos privados, não entram nessa regra. Esse é um outro papo, um outro mundo que a gente pode discutir num vídeo futuro também, mas não entra nessa regra. E a tributação desses ativos? Bom, a tributação dos ativos vai seguir a regra de cada ativo. Mas, basicamente, esses de emissão bancária, como o CDB, têm o recolhimento da tributação na fonte, seguindo a tabela regressiva. Então, vai ser feito também automaticamente. Você não precisa se preocupar com isso. Se eu tenho mais de 250 mil, eu perco tudo? Não, somente o excedente. Então, você vai receber os todos 250 mil e o excedente vai entrar no processo da massa ali de credores fora desses produtos cobertos pela FGC. Então, vai ter que esperar um processo mais longo. Muito cuidado nesse momento com o contato de pessoas tentando te ajudar a receber esses valores excedentes, esses valores mais rápidos. Não caia nisso, tá? Vai ter muito oportunista utilizando
esse momento para te passar ali algum tipo de golpe. E as dicas finais, o bônus que eu mencionei. Primeiro ponto, evite concentrar mais de 250 mil na mesma instituição financeira, no mesmo conglomerado. Infelizmente a gente acaba não se atentando a isso, inclusive é muito importante fazer a conta de chegada que a gente fala. Não só o valor que você está aplicando, investindo lá no CDB, no D0, no momento inicial, mas quando vai ser o valor de chegada, né? Qual vai ser o valor depois dos anos rentabilizados pela taxa contratada. Às vezes você está colocando aqui 150 mil por 7 anos, que vão virar mais de 250 mil no final. Então você vai estar descoberto no meio do caminho, em algum momento. Muito cuidado com essa conta de chegada. Se você quer ficar protegido pela FGC nas suas emissões bancárias, separe em outras instituições, ou até mesmo no CNPJ. O CNPJ também tem a cobertura do FGC, então você pode, se tiver, utilizar esse benefício de um CNPJ e do teu CPF. E aí sim pode ser na mesma instituição financeira. E o bônus final, se você chegou até aqui, já clica o like, compartilha aí com alguém querido, com alguém que também precisa saber, tá enrolado com essa situação, né? Porque teve aí uma sugestão de um mau profissional de alocar muito dinheiro, mais do que deveria, né? É nunca alocar uma fatia relevante do teu patrimônio no mesmo lugar, na mesma instituição, na mesma empresa. Então, eu gosto muito da regra dos 3%, no máximo 3%, no mesmo fundo ali de investimento de Private Equity, por exemplo, que tem um risco maior atrelado, 3% no mesmo criptativo, 3% num crédito privado da Vale, ou até numa empresa que a gente não conhece muito bem, 3% na instituição do Banco Master ou no conglomerado. Esse é um ponto muito importante. Por quê? Porque se haver uma falência, você está perdendo ali 2, 3% do patrimônio. Isso é mais fácil de você recuperar. Agora, se aquela fatia do Banco Master acaba equivalendo a 20, 30% do patrimônio, isso talvez vai te trazer um desconforto muito grande e um problema muito grande para o teu futuro também. Então a regra da alocação de 3% é muito importante e interessante de você começar a praticar se ainda não conhecia. Mas me diz aí, gostou desse vídeo? Agregou a informação? Fez você ficar mais calmo? Conseguiu detalhar o passo a passo agora de recuperação do seu dinheiro? Vou deixar aqui os links do FGC para você também ver por conta própria no site deles como fazer esse processo. Espero que tenha gostado. Mais uma vez, peço que você se junte à nossa comunidade, se inscreva aqui no canal, compartilhe, comente qualquer coisa aqui que ajuda no engajamento para a gente espalhar essa mensagem por mais pessoas que estão precisando nesse momento. E eu te vejo no próximo vídeo.